Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. No programa de hoje, a nossa entrevistada é a irmã Córdoba, que completou agora, recentemente, 60 anos de vida religiosa, portanto, jubileu de diamante. E a irmã atendeu gentilmente o nosso convite, e é claro que a gente vai conhecer a partir de agora um pouquinho desta dedicação à vida religiosa e à sua vida de um modo geral, porque é uma longa caminhada, né, irmã? Muitos anos. Bom, a senhora é gaúcha, né? Sim, nasci no Rio Grande do Sul. Qual cidade? Santa Cruz do Sul. Capital brasileira do fumo, né? Do fumo. Muito trabalho também com fumo não na família? Sim, os meus pais plantaram 50 e poucos anos fumo. E a gente, como filho e filha, a gente ajudava a plantar, colher, escolher. A senhora fazia o que lá? Qual era a sua atividade na colheita do fumo, no plantio, na secagem? Quando era pequeno, era carregar para fora. Os outros colhiam e a gente que, então, carregava para fora. Quando cresceu mais, depois de 11, 12 anos, a gente já tirava as folhas. Naquele tempo se colhia fumo tudo à mão, né? Hoje em dia já tem até máquina, né? Pois é, e na época também se começava a trabalhar muito cedo, né? Sim, eu com 7 aninhos eu já estava com a enxadinha na mão junto com os pais. E a época também era de famílias grandes, né? Sim. Numerosas. Nós éramos em 10 filhos, só 3 morreram de pequeno, de 1 ano e pouco, ficaram doentes, faleceram. E os outros, então, aí a mãe teve 7 meninas em seguida e depois veio 3 homens, então. Aí quando veio a 7ª menina, a parteira disse para a mãe: "O que a senhora vai fazer com 7 meninas?" Aí a mãe respondeu: "Oh, Deus vai ter um lugarzinho para cada uma." E Deus também cuidou. Ficamos 3 irmãs da Divina Providência. 3 das 7 meninas? Das 7 meninas, 3 ficaram irmã e 2 faleceram de pequena e as outras casaram. Bom, e como é que foi esse trabalho que a senhora lembra de dificuldade na época na agricultura? Porque não era só fumo, se plantava e se criava animais para o consumo também? Sim, né? Nós tivemos vaquinhas de leite, a gente vendia até leite, ovos, galinha, verduras. Nós éramos assim uma família bastante, um colono forte, muito terreno os pais tinham, se plantava muita, milho, feijão, arroz, de tudo a gente plantava, quase não se comprava nada. A senhora é de uma família de origem alemã, né? Sim, os meus pais nem sabiam falar o português. Só alemão. Mas os meus pais já nasceram no Brasil. Agora, os avós eram da Alemanha. De que família a senhora é? Butzke. Nós já tivemos 2 vezes a festa da família, onde reuniu mais de 300 pessoas da mesma família. No ano passado a festa ano retrasado, foi em Santa Cruz a festa, daí nós irmãs também fomos nesta festa, né, da família. E agora vai ser em outubro em Toledo. No Paraná? Do Paraná. Tem familiares lá também, né? Tem de tudo que é lado. E daí no dia assim se ajunta todo mundo, então. Agora, irmã, a senhora quando nasceu foi batizada, o pai, a mãe? Sim, eram muito católicos, muito praticantes. O meu pai, nós tivemos uma missa por mês numa capela que era mais próxima, que era mais de meia hora para andar, né? Isso de manhã o pai já às 5 horas, mesmo no inverno, já aprontava e chamava nós, se arrumava e lá nós ia para a missa. Daí então a gente já ia cedo, o pai já ia para confessar, para a missa e tudo. Então a gente assim, os meus pais eram bastante religiosos, assim, reza todo dia, não se ia na mesa sem rezar primeiro, não se ia para dormir sem rezar pelo menos um mistério do terço. Às vezes a mãe lavando louça e rezando e nós todo mundo. E nos domingos, se não dava para ir na missa, ou não tinha missa,
muito longe, essas coisas. Então, a mãe fazia e o pai, todo mundo na sala, com um santinho lá, todo mundo de joelho, na frente de uma cadeira, rezando o terço. Então, a nossa família foi, assim, muito com religiosidade. Imagino que além do terço, e faz parte isso da vida dos religiosos, principalmente aquele pessoal de época, as tradicionais novenas, né? Participou de muitas novenas? Sim, também. Naquele tempo era bastante novenas, né? Nós ia longe com lanterna. Aquela reunião das famílias. A reunião. Era muito, eu achei muito bonita a vida antiga, assim, mas era mais chegada. Você conhecia todo mundo. Hoje a televisão tira muito esta parte, né? Não se vai mais visitar os amigos, assim, os vizinhos longe. Quase não se vai. E antigamente nós ia longe, de noite com lanterna, pelo mato, para visitar as famílias. Aquela lanterna de querosene? Isso, de querosene nós tinha. E eu nasci ainda e me criei quase só com a luz de lanterna. De lanterna, lampião, né, com querosene. A luz veio bem, eu acho que eu já era mocinha quando a luz veio. Agora, a senhora falou da distância para ir à missa, à catequese, e lá naquela região, na época do inverno, é muito frio, né? A geada de manhã cedo é aquela grossa, né? As camadas do orvalho congelado. O que se usava? Porque muita gente, aquele pessoal mais antigo, andava o tempo todo descalços, né? Nós ia de tamanquinho. Aquele tamanquinho de madeira? E a gente pegava o sapatinho para ir na missa, então, o sapatinho na mão. E lá tinha uma família, então, onde tinha água e tudo para se lavar os pés, enxugar, e daí botava o sapatinho para ir na missa, só dentro da igreja. Depois de volta de novo, tirava e ia de tamanquinho para casa, ou descalço. E os homens também, poucas vezes na vida, compravam um sapato novo, né? Só uma vez por ano e sapato, um vestido. Eu me lembro muito bem, o primeiro vestidinho que eu ganhei, eu acho que eu tinha 8, 9 aninhos de seda, naquele tempo a seda começou como é que se diz, a aparecer, né, uma coisa melhor, né? Então eu me lembro, eu ganhei quando o pai vendeu o fumo, aí quando acertou as contas, daí então nós ganhamos um vestidinho novo, uma vez por ano. E aquilo, eu me lembro hoje ainda, mostrava aquele vestidinho para todo mundo, que era um vestidinho bonito, de seda, vermelhinha ainda. O Natal ainda hoje é a época marcante do encontro das famílias, da celebração, mas existia outras festas, tipo aniversário, se comemorava muito ou não lá na região de vocês? Olha, não muito, a gente ia visitar, era uns docinhos, ou a mãe fazia uma cuca, uma coisa, mas não era assim, festas muito. Mas era assim mais, como é que se diz, em mais união, assim, com simplicidade, mas assim, era muito bonito, assim. Por exemplo, eu acho que naquele tempo era mais, assim, repartia mais as coisas. Por exemplo, a minha mãe, pelo menos, ela tinha uma horta, quando ela colhia a verdura, em geral, ela estava com o avental cheio de coisa para o vizinho. Matava um porquinho, um pedaço era para aquele vizinho, outro pedaço para aquele vizinho, e quando esse vizinho matava, então ele também trazia, então era assim, como é que eu vou dizer, tinha mais repartição, assim, mais... Havia uma partilha maior. Partilha, né? Uma partilha muito grande. Agora, irmã, vamos falar um pouquinho desse tempo que a senhora frequentou a escola também, né? A exemplo da igreja, a escola também era distante de casa? A escola e a igreja era uma coisa só, porque não tinha nem escola especial. Então, na capela se fazia a aula também. E quando então tinha missa, não tinha, naquele dia, então não tinha aula, tinha missa, né? Aí botava as cadeirinhas um pouco no lado, né? Depois, mais tarde, quando eu já era mais grande, daí fizeram uma escola. Mas senão a escola e a igreja era uma casa só. Bom, então eram muitas turmas numa só sala, né? E era aquele tipo ainda, meninas de um lado, meninos do outro? Sim, era separado. E um professor só na sala? Um professor. Para todo mundo? Para todo mundo. Mas naquele tempo, eu não sei, o pessoal tinha mais educação, né? Eles respeitavam o professor. Mas olha, se fosse isso hoje...
Mas, Irmã, a senhora lembra do primeiro? Foi um professor ou uma professora? não, eu tinha um professor. Um professor. A senhora lembra bem do senhor primeiro? casado, me lembro muito bem. Era o nome, agora o nome me esqueci, acho que Seno parece, se não me engano, era Seno. Mas a senhora lembra do comportamento, da forma dele ensinar? Sim, ele ensinava muito bem. Eu nunca me esqueço a Terezinha da minha irmã, ela pegou um pouco de aula, eu já estava no 4º ano, no 3º, 4º, e ela estava no 1º então. E daí o professor, como eu digo, ele dava um pouco de religião também, daí ele perguntava qual era o santo naquele dia, né? E a mãe ensinava nós, ela sempre lia, a minha mãe lia muito, né? Então ela lia os santos do dia. Aí então naquele dia era 31 de julho, era Santo Inácio de Loyola, né? E a Teresilda apontou o dedo, só ela que sabia então, os outros ninguém sabia. Daí o professor disse, Teresa ela se chamava, Teresa, qual é o santo hoje? Santo Inácio da Caiola. Porque o alemão é muito difícil para o português, então era mais alemão, então ela entendeu Santo Inácio de Loyola, ela entendeu de Caiola. Interessante. O alemão, né, naquela região, pelo menos é forte essa fé na religião católica, né? Mas por ser uma região de alemães, lá como aqui em Blumenau, é forte também a presença luterana, não? Em Santa Cruz do Sul? Tem lá, tem bastante gente. Nós tínhamos vizinhos que sempre vinham lá em casa, eram muito amigos da gente. Assim, essa relação também era cordial? Era bem, não se olhava a religião, como a gente diz, a amizade era a mesma, né? Até eles eram muito respeitados, assim, por exemplo, eles vinham em geral de noite, e nós de noite, antes da janta, então, também era sagrada. Antes de comer, a mãe dizia, sem rezar ninguém vai comer sem rezar é os bichos. Vamos rezar. Aí, então, às vezes eles já estavam lá passeando, né? E nós, então, o sinal da cruz, rezamos. Eles ficavam também sentadinhos, bem quietinhos, escutando a nossa oração. Respeitavam muito. Mas tem bastante luteranos lá. E na época, além do trabalho, né? Se trabalhava muito. Sim. Trabalhou na roça, imagino, né? O pessoal daquela região, todo mundo trabalhava com isso, agricultura... Quase tudo, tinha poucas, só na cidade que tinha, assim, fábricas e coisas, mas assim, nos sítios, o colono, era tudo colono, né? Então a senhora estudou até que série lá? Quantos anos? Eu só cheguei à 3ª, nem cheguei bem a fazer a 4ª. O suficiente para aprender a ler, escrever, somar, dividir? Só que naquele tempo a aula era bem forte. O 1º e 2º ano é hoje o 4º, como a gente diz. Era bem dado mesmo a aula. A gente aprendia de tudo um pouco, né? Depois eu terminei, então, quando eu fui para conhecer as irmãs e ficar com as irmãs lá, eu terminei o 4º. Só estudei o 4º ano. Mas eu não tenho medo de enfrentar qualquer coisa, de ler ou fazer palestra ou fazer os grupos de reflexão. Isso, toda a vida cuidando de capelas, assim, até fiz muitos anos o culto, quando o padre não vinha, quando não tinha ainda diáconos, essas coisas. Sempre deu jeito. Tem jeito mesmo, não muito estudo não tenho, mas eu não tenho medo de enfrentar as... A senhora faz prevalecer a sabedoria da vida. Deus, o Espírito Santo ilumina a gente, né? Irmã, nós vamos fazer um breve intervalo e depois a gente continua essa conversa? Pode ser? Pode ser. A nossa entrevistada no programa Nossa Gente hoje é a irmã Córdoba, que está aqui conversando. Daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre a vida religiosa e os 60 anos, o jubileu de diamante dessa entrega à vida religiosa. Até daqui a pouco, quando retomamos o programa. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A nossa convidada hoje é a irmã Córdula, que nasceu com o nome de Amanda. Foi assim registrada, né? Amanda Butzke. Por que a senhora escolheu, quando fez os votos, o nome de Córdula? Eu escolhi, não fui eu que escolhi, a gente naquele tempo, hoje já pode escolher, mas naquele tempo era dado o nome e aquele nome que a gente ganhava tinha de... não podia escolher, tinha de aceitar aquele nome que a gente ganhava. Eu em si não gostei muito do meu nome, porque é meio difícil, Córdula. Mas se a gente dissesse que não queria o nome, era capaz de ser mandado embora, não podia ficar irmã. Então, porque essa escolha do nome já vem dos apóstolos. Jesus, quando escolheu os apóstolos, ele deu um nome para todos diferente. Pedro era Cefas, né? Ficou Pedro, que significa pedra. E assim todos eles ganharam outro nome. Então a congregação continuou com esse tipo de deixar tudo, até o nome de batismo, deixar para ser irmã. E nessa tradição tem o hábito, né? Que é esta indumentária que a senhora usa. Daí podia escolher também. Daí naquele tempo todas as irmãs, que quem ficou irmã recebeu o hábito. Com os anos, aí também tanto o nome como o hábito, com os anos agora para cá que tudo muda, então veio a licença que podia optar, ou ficar com o hábito ou ser de paisano. Então muitas irmãs, a maior parte optou para paisano, mas eu achei que o que eu prometi a Deus, no dia que eu fiquei irmã, eu quero guardar até o fim da minha vida. Então eu guardei e continuo usando o meu hábito. Irmã, como é que surgiu a ideia de ir para o convento? A senhora foi influenciada por alguém? Foi uma iniciativa própria? Não, foi em si da própria família, que a mãe já era filha única e ela sempre dizia que ela queria ficar irmã, mas a mãe dela era muito doente, então não ficou, não podia ficar irmã. Ela então casou, era filha única e daí então íamos nós, né? Daí os filhos dela, então eu acho que um pouco puxou aquilo que ela queria ser e não podia. Então, se ela tivesse ficado, nós três não existíamos, né? Daí então nós ficamos, a mãe recebeu então em troca, como a gente diz, as 3 filhas irmãs. A senhora saiu de casa e foi para qual convento? Logo primeiro eu fui em Venâncio Aires, onde tinha as Irmãs da Divina Providência. Ali pertinho na região de Santa Cruz. Perto de Santa Cruz. E depois então em fevereiro veio uma irmã de Florianópolis, de ônibus especial, buscando as moças do Rio Grande, que naquele tempo tinha muita vocação. Ela veio buscar as moças que queriam ficar irmã. Então foi em fevereiro, dia 15, se não me engano, de fevereiro, ela veio lá para Rio Grande e nós nos ajuntamos lá, então, e viemos em 24 moças que queriam ficar irmã. Que ano era isso? Isso foi em 1948. Para 49 daí, né? Aí então, muitas dessas já tinham idade para ficar, porque naquele tempo tinha de ter 18 anos para ficar irmã. Então, umas 12 éramos, que já tínhamos idade e ficamos irmã, e as outras continuaram a estudar. A senhora foi para o convento, tinha o quê? 17, 18 anos? Eu comecei com 17 e com 18 já me formei irmã. Nesse meio tempo, na adolescência, assim, não pensou em arrumar um namorado, casar? Não, eu tinha um namoradinho assim, mas não muito firme ainda, mas eu não gostei, eu queria ser uma coisa a mais, eu queria mais me dedicar mais a Deus, eu queria trabalhar mais na evangelização, na igreja, e se eu casasse, eu não tinha esta oportunidade
Que daí eu tinha de cuidar da minha família, do meu marido, dos meus filhos, então eu escolhi a ser só de Deus e trabalhar para Ele. E nessa escolha a senhora optou ou acabou sendo escolhida, né? Foi a Divina Providência, que era a congregação das irmãs, né? As irmãs são da Divina Providência. A gente conheceu elas lá perto, então, e a gente gostou muito, eram as irmãs muito boas, assim, e elas puxavam bastante, assim, para vocações mesmo. A missão da Divina Providência é educação, hospitais? Educação, hospitais, creches, evangelização. Porque aqui nós temos em Blumenau, no caso, o Colégio Sagrada Família, né, que é da Divina Providência. E o Hospital Santa Isabel, né? Tem muitos E pelo estado e no sul do Brasil é forte a congregação. Ah, tem até fora, tem em Bolívia, tem África, tem irmãs quase no mundo inteiro. A Divina Providência nasceu onde? Na Alemanha? Na Alemanha. O nosso fundador é Padre Migueles, né? Era um padre. Ele ficou preso 3 anos na cadeia, naquele tempo era de guerra, essas coisas. Ele morreu bem cedo, então pegou coisa do pulmão, né? Mas as irmãs continuaram, ele fundou a congregação e as irmãs depois da Alemanha, daí vieram então aqui para o Brasil, para evangelização aqui no Brasil. Bom, quando a senhora fez o voto para ser irmã, a partir do momento em que ficou em condições de trabalhar, de prestar essa missão de educar, de evangelizar, de cuidar dos doentes, qual foi a sua escolha? Porque tem várias atividades dentro da Divina Providência, né? Sim, pode escolher, né? Eu gostei sempre, como a gente já estava acostumado em casa, em trabalhar com verduras, com plantas, animais, né? E, ao mesmo tempo, então, gostava de rezar e evangelizar. Então, eu escolhi de trabalhar em chácaras, né? E a primeira chácara que eu daí podia escolher, e daí foi mandado, né? Foi em Curitiba. Comecei a minha vida de trabalho em Curitiba. Daí lá, comecei logo com catequese, o próprio vigário lá ensinava, nós chamava e dizia, eu quero as irmãs para catequese, eu quero as irmãs para Jomar, né? E daí ele que dava a preparação para nós, e daí a gente saía lá pelos bairros. Eu tinha um bairro que não tinha nem capela, nada ainda, estava a catequese embaixo de uma árvore. Quando chovia, então não tinha, e quando não chovia, daí tinha catequese. Comecei lá. Lá eu comecei a minha catequese quando era irmãzinha, bem novinha, de 1º ano de irmã. E daí aguentei até hoje, agora deixei 1 ano atrás, deixei a catequese mesmo de crianças. E aí continua na chácara aqui, cuidando da horta. Agora aqui também tem horta ainda, e também tem evangelização, tem a missa que cuida, então os cantos, e daí as capelas. Agora parei um pouco mais, mas eu comecei, como se diz, fundei 3 capelas aqui. A capela Santa Clara, da Coab aqui, né? Eu fui lá ajudar eles, casa em casa, fazendo uma novena e ajudando o povo para rezar, para fazer uma capela. Hoje eles não têm ainda a capela pronta, mas um salão onde já tem. Trabalhei 6 anos. Eu pegava a bicicleta, andava de bicicleta. Ia de bicicleta, saía às 8 horas, às 8h30 eu estava lá na Coab para fazer a reza com eles, estava catequese, daí também. Primeira comunhão, a gente arrumava tudo lá, e a primeira comunhão, essas coisas, estava na escola também. E daí então, mas eu estava em Curitiba primeiro, né? Aí de Curitiba fiquei 13 anos, e daí me chamaram para Florianópolis. Aí em Florianópolis já inspiraram também 2 capelas para catequese. Cada capela tinha na faixa de 40 a 50 crianças. Aí também, lá um tempo andei de carroça, de um cavalo com a carrocinha pequena, ia lá na missa, ia na catequese. Depois então eu aprendi a andar de bicicleta, daí ia mais ligeiro do que com o cavalo, ia de bicicleta. Então estava catequese para essa criançada e formava as comunidades. Aí em Florianópolis trabalhei 23 anos. Está quase empatando com o Blumenau. O Blumenau já ganhou. Não, Blumenau vai fazer 23 agora.
Aí de Florianópolis, então, daí me chamaram, daí fiquei muito doente, aí operei o joelho, ainda essas coisas tudo, né? Estava entre vida e morte uns 2 meses, aí eu sempre digo, São Pedro não me queria ainda, me tocou de volta. Aí então comecei a trabalhar aqui em Blumenau, né? Daí começou depois da Coab, então a Santa Clara, e começou Nossa Senhora de Fátima. Deixei a Santa Clara por conta deles já e comecei na Nossa Senhora de Fátima. Lá começamos nas casas também a novena. Daí era o Padre Felício, que era o vigário, aqui pertencia para Itupava Norte. Aí nós fizemos as novenas nas casas e devagarzinho, daí vamos escolhendo um terreno, né? E daí, um dia um senhor disse assim, eu disse, mas onde pode arrumar um terreno para essa capela? Aí um senhor disse assim, eu sei aonde. Eu disse, mas aonde, como? Nas irmãs. As irmãs fazem divisa aqui, porque a nossa terreno faz divisa lá com a margem esquerda quase, né? Sim. E lá tinha um lugar bem bonito. Aí eu disse, mas as irmãs, será que vão arrumar? Mas em todo caso eu vou falar. Daí então veio uma irmã de Florianópolis para visita nossa aqui e ele veio ela junto numa novena e nessa novena tinha umas 100 pessoas naquela noite, né, para rezar. Aí apresentei a irmã, a irmã disse assim depois, não irmã, nós temos então um jeito, a província tem de estar terreno para fazer uma capela. E daí a irmã falou, dentro do mês nós tinha 3.000 metros quadrados doado para a igreja. Ai, foi uma benção. E a outra capela qual foi? E a outra capela, Coração de Jesus, ainda, 3 que eu ajudei a cuidar. Legal. Daí então, na Fátima, ajudamos 3 famílias pobres que não tinham nem casa para morar. Ajudamos até para ajudamos a comprar o terreno, até hoje não pagou o testemunho. Mas fica assim. E daí então a outra família ajudou depois, mas ajudamos 3 famílias a construir uma casinha, uma coisa. Que bela. A gente faz vida, uma missão, olha, muita gente diz, a irmã está na chácara, para quê? Vai trabalhar com os bichos, vai trabalhar com a planta. Não, eu faço isso fora de hora. O que eu faço na horta é de dia, porque a evangelização mais que tu faz é de noite, né? Então, irmã, nós estamos chegando já ao final do nosso programa, né? Mas tem tanta história para contar, estou percebendo. Imagina também com 60 anos de vida religiosa, né? Porque a senhora completou o jubileu de prata, os 25 anos? Há 25 anos em Florianópolis e 50 anos aqui. De ouro aqui. Faz 10 anos agora, né? Bodas de ouro aqui e agora então os 60 aqui também na Nossa Senhora de Fátima em Blumenau. Que foram as bodas de diamante. E daqui a pouco já vem as de ferro. Isso só Deus que sabe, né? Quando chegar nos 70, daqui o quê? 10 anos? 10 anos. Não é muito longe assim, né? Vai ligeiro. Mas antes de acabar, então, eu queria só ainda então, agradecer os senhores que vieram aqui fazer essa entrevista, que para mim é uma novidade, é a primeira vez, Nós que temos que agradecer a senhora de contar essa bela história. Né? Eu quero também agradecer à Câmara dos Vereadores, a dona Helenice, que também ajudou a fazer ela lhe deu uma moção de louvor, né? Assim, nós vamos mostrar depois. Queria mostrar. Sim, vamos mostrar. Está aí o quadro, né? A moção de louvor. Que o quadro aí me deixou. Isso. Mas então. Ela fez muito bem. Então eu quero agradecer assim todos os vereadores, porque eu não sei quem é que está tudo lá, e que Deus abençoe todos e que continue sempre assim naquela animação e ajudar o povo cada vez a crescer mais, né? Nós temos de ser assim apóstolos para todos, né? Irmã, mas muito então, obrigado, muito obrigado. Olha, Deus lhe pague. Desculpa se eu esqueci alguma coisa, porque eu acho que tem de vir um outro dia ainda. A história é grande, né? E merece ser contada aqui por detalhes. Nosso entrevistado do programa Nossa Gente de hoje foi Amanda, mas que na vida religiosa escolheram e deram o nome dela de Irmã Córdoba. O programa fica por aqui. Nós voltamos em outro momento com outra personalidade, outro entrevistado que ajudou a fazer a história da nossa cidade. Um grande abraço a todos. Segue na agradável programação da TV Legislativa.